Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, como a gente fez a leitura no começo, o livro de Mateus, capítulo 15, verso 21 até o verso 28. No domingo passado, que eu trouxe a pregação, a gente não continuou na exposição, mas achei interessante a gente voltar para a exposição do livro de Mateus, para quando o pastor Rafa chegar, a igreja não ter tido várias pregações diferentes da sequência que a gente estava seguindo e não ficar muito perdido. Então a gente vai dar continuação ao livro de Mateus, que era o que a gente já vinha fazendo há bastante domingo. Já estamos no capítulo 15. Já faz alguns meses que estamos nessa caminhada. Eu não sei se os irmãos têm percebido ou se lembram, mas a gente tem intercalado duas temáticas, né? Nós temos lido e exposto o livro de Mateus e também, em contrapartida, damos uma pausa e falamos sobre um tema. Alguém sabe que tema é esse? Tem um tema que já faz alguns meses que o pastor Rafa para a exposição do livro de Mateus e prega sobre isso. Alguém se lembra que tema é esse? Não? 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 Família. Fazem algumas semanas que o pastor Rafa faz essa intercala, né? Ele faz um bloco todo de Mateus, alguns capítulos, aí faz 4 pregações sobre família. E ele, pelo que a gente conversou, ele vai continuar fazendo isso, pois ele vê que é um tema importante. Nós também entendemos que é um tema importante. Mas vamos dar continuidade. Vamos ler novamente o texto de hoje. Você não precisa ficar de pé, mas acompanhar aí na sua Bíblia. Se não tiver com a Bíblia, também aqui na leitura do Data Show. Verso 21 do capítulo 15 diz assim novamente: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar os pães dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém. Vamos orar novamente, para que Deus venha nos dar sabedoria e que Ele venha trabalhar em nossos corações durante esta mensagem. Senhor, eu quero te agradecer, porque hoje temos acesso à Tua Palavra, que venhamos fazer um bom uso dela, não somente aqui no culto, mas em nossas casas. Que a Tua Palavra possa moldar o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar. Que as decisões que a gente venha fazer em relação a qualquer área da nossa vida possa estar pautada na Tua Palavra, Pai. Que do irmão mais estudado ao irmão mais simples, o conhecimento da Tua Palavra venha a ser o conhecimento que de fato venha transformar a vida dele, Pai. Que ele venha não se confiar em nenhum outro conhecimento, mas na Tua Palavra essencialmente, Senhor. Eu te peço que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos corações, a nossa mente, e que, assim como eu fui tocado, Deus, no preparo dessa mensagem, os irmãos possam também escutar, ouvir e aprender, Pai, o que a Tua Palavra quer falar conosco. Essa é a minha oração. Amém. Irmãos, um breve resumo, bem breve mesmo, do que foi falado no capítulo 15 até aqui. No capítulo 15, do verso 1 até o verso 20, Jesus ele é indagado ele é questionado sobre algumas questões, né? A principal delas era o que fazia o homem se corromper, o que é que fazia o homem ficar impuro. Os anciãos da época, os sacerdotes daquela época perguntavam isso por quê? Porque os discípulos de Jesus tinham o costume de não lavar as mãos antes de comer. Então,
os sacerdotes e discípulos, os mestres da lei, perguntaram: ó, os seus discípulos estão errados. Toda vez que eles vão comer, eles não lavam a mão. E como o pastor Rafa pregou, e está escrito aqui também na palavra de Deus, a preocupação deles não era simplesmente em lavar a mão. Não é como a gente está na fila aqui às vezes do projeto, e a criança vai comer e a gente vê que a mão dela está toda suja, e ela está lá esticando a mão para pegar o prato. E a gente fala: ó, lave a mão primeiro. Não era essa a preocupação deles. A preocupação deles era de fato trazer mais religiosidade para a vida dos discípulos e de Jesus. A preocupação deles era tentar ver se Jesus deslizava em alguma pergunta. Eles já fizeram isso várias vezes e eles continuavam fazendo. E eles achavam que em algum momento ia conseguir. Eles achavam que em algum momento eles iam fazer uma pergunta que Jesus não ia saber responder, ele ia ficar ali indeciso e um pouco preocupado. Aí eles iam falar: ó, tá vendo? A gente sabia que em algum momento ele ia deslizar. Sabe alguém que você conhece e que você... essa pessoa talvez ela, não sei, não é muito confiável, ou você acha que ela não é a melhor pessoa para ouvir sobre certo assunto? Tem pessoas que vão fazer de tudo para ficar testando a inteligência, a fé, o conhecimento daquela pessoa, até o dia que ela cair, que ela não conseguir responder. Aí vão falar: ó, tá vendo? Viu como você não sabia daquilo? Acontece com a gente. Exemplo, nós somos cristãos, nós professamos a fé, que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, Ele morreu por nós éramos pecadores e por isso Ele nos salvou do nosso pecado. A maioria de vocês talvez já ouviram: mas tu não era cristão? Mas tu não era crente? São pessoas que tentam de alguma forma fazer você deslizar ali, o pessoal fala de jogar a banana, deslizar na casca da banana para você cair, e a pessoa falar: tá vendo? Viu como você não é perfeito? Viu como você, isso aí tudo é uma farsa? Era isso que as pessoas tentavam fazer com Jesus. Fizeram isso várias vezes, a gente já lê no livro de Mateus. Um exemplo disso é quando Jesus cura o homem da mão ressequida, né? A mão do homem era deficiente, e quando ele cura, as pessoas perguntam se ele de fato podia fazer aquilo. Outras vezes também quando ele cura no sábado. Mas esse era o contexto. E o que é que Jesus fala? Gente, não é o que vocês comem, não é a forma que vocês limpam ou não a mão, é o que sai do homem. E aí a gente aprende que o que de fato estraga a nossa vida, o que de fato tem um potencial de nos destruir, é o nosso próprio coração. Nosso próprio coração tem esse potencial. Então, eu não discordo se você falar assim: não, eu tenho um potencial, eu sei que se eu me dedicar, eu consigo passar no concurso. Eu sei que eu tenho um potencial de que se eu quiser, eu consigo juntar 100 mil reais. Você tem esse potencial, você pode talvez fazer isso se você quiser, ou não também. Pode ser que você morra de trabalhar, morra de estudar e não passe. Mas eu tenho certeza que você tem um potencial dentro de você de se autodestruir. A própria Bíblia fala isso. O nosso coração é enganoso. É isso que Jesus estava falando. Isso tudo nos versículos que antecedem. E ele sai com essa resposta. Se os sacerdotes, os religiosos acreditaram ou não, concordaram ou não, aí já é outros 500. Mas Jesus falou: é o coração, de fato, que vai fazer com que você fique impuro. Você pode fazer isso na sua vida, analisar. De onde que saem os maiores pecados que você cometeu? Não é do nada. Eu estou andando e aí eu quero roubar, roubei. Não. Começa no coração. E aí a gente chega no texto de hoje. A Bíblia, no verso 21, diz assim: saindo dali, ou seja, saindo daquele local, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eu dei uma pesquisada. Tiro hoje fica no Líbano. Então esse local, essa região de Tiro e Sidom, eram duas cidades, Jesus possivelmente estava entre elas, ficava numa região que não era uma região onde judeus moravam, era uma região onde tinham os gentios, né? Onde as pessoas que não criam em Jesus, pessoas que não eram do povo de Deus, pessoas que tinham outros deuses, outras culturas. E Jesus vai para essa região. Então no verso 21 novamente, 22 diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Verso 22: e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, indo de fato agora para o nosso texto, algumas coisas importantes a se pensar. Primeiro Jesus estava numa região estrangeira. Ele não estava na sua cidade, ele não estava onde habitava o povo judeu.
Eles estavam na região estrangeira, onde tinham pessoas que não acreditavam nele. Pessoas que pouco se importavam com o judaísmo, pouco se importavam com toda a doutrina e o evangelho que ele pregava. E aí chega essa mulher cananeia, que vivia naquela região, e ela vem com um clamor. Qual é o clamor? A minha filha está endemoniada. Se o texto parasse aqui, e ela só falasse isso, a gente poderia entender que ela era só uma pessoa que acredita que Jesus era um curandeiro, como tinham pessoas que acreditavam que Jesus era só um curandeiro, era só uma pessoa que dava alimento. Esses dias eu vi um texto de um amigo meu repostou um texto, e eu estou até para responder ele, que era ele falando assim, o Jesus que eu gosto, o Jesus que eu conheço, era um Jesus que andava com os marginais, que foi preso pelo Estado, que não gostava de riquezas. Ou seja, ele pegou o texto bíblico que ele trouxe numa visão que ele concorda. Tinha pessoas que achavam Jesus dessa forma. Não, eu vou nesse Jesus, não porque ele é um mestre, não porque ele é um Messias, mas porque eu estou sabendo que ele cura. E eu estou com um problema aqui no meu braço, eu vou lá. Não, hoje eu vou lá porque parece que hoje ele vai multiplicar pão e peixe. Ele multiplicou semana passada, eu acho que ele vai fazer de novo, então eu vou lá. Ou seja, tinham pessoas que iam até Jesus pelo que ele poderia entregar. Hoje é diferente? Não. Facilmente hoje existem pessoas dentro da igreja, e quando eu digo dentro da igreja, pode ser na nossa igreja também. Pode ser que você um dia agiu dessa forma, ou eu agi dessa forma. Viemos porque Deus poderia entregar algo para nós. Coisas boas, aceitáveis, como a salvação, ou coisas ruins, no sentido de materiais, né? Talvez você já viveu essa esse falso evangelho, né? De que se você entregasse algo, Deus iria lá e entregava de volta. Só que não, essa mulher é diferente. Olha o que é que ela fala: Senhor, filho de Davi. Esse termo, filho de Davi, ele era usado por pessoas que entendiam quem era Jesus. Em vários textos vai falar isso. E de onde é que sai esse texto, filho de Davi? Lá em 2 Samuel 7, no verso 16, eu pedi para o Joab transmitir, mas ele saiu. Samuel 7,16, o profeta Natan, ele vai dar uma profecia para Davi. Você pode procurar na sua Bíblia ou ler depois, mas ele vai falar que da descendência de Davi viria um rei que iria perpetuar o reinado de Davi, ou seja, que aquele reinado ia ser para sempre. Ele vai falar também, nesse mesmo trecho, no capítulo 7, que viria um rei que iria construir os templos de Jerusalém. Quem construiu os templos? Salomão. Mas Salomão viveu eternamente? Não. Algum rei viveu eternamente? Não. Então, quando o profeta Natan, lá em Samuel 7,16, fala que viria um filho de Davi e o seu reinado seria para sempre, ele está falando de Jesus. Jesus é descendente de Davi. No próprio livro de Mateus, quando a gente começa a ler, em alguns evangelhos vai mostrar a descendência de Jesus, e Davi está lá, na descendência, e até chegar em Jesus. Então quem falava filho de Davi, é porque conhecia Jesus, é porque sabia, esse cara aqui que está pregando, que está fazendo sinais e maravilhas, ele foi prometido lá no Antigo Testamento. Ou seja, essa mulher, mesmo não sendo do povo de Deus, mesmo sendo uma mulher vivendo num local que não se falava sobre Jesus a todo tempo, que Jesus não era popular lá, ela conhecia Jesus. De alguma forma, ela ouviu falar de Jesus e ela ouviu falar que ele era o Messias. Ou seja, ela estava fora do contexto onde Jesus era conhecido, mas ela conhecia Jesus. Quando ela chega para Jesus e fala isso, ela deixa bem claro: eu não estou aqui só por causa da minha filha. Eu sei que você pode mudar toda a minha vida, porque eu conheço você. É como se eu chegasse e falasse: não, é o Thales, filho da fulana, o pai dele é o fulano, o ciclano. Eu conheço o Thales, eu consigo dizer quem são os pais deles, o avô dele, a descendência dele. Essa mulher fez isso. Só que no verso 23, diferente de outros encontros que Jesus teve, ele fala o seguinte: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Ele ficou em silêncio. Ele poderia ter curado de imediato aquela criança? Sim, libertado, na verdade, poderia. Ele fez isso algumas vezes? Fez. Em alguns momentos a pessoa chegou e ele falou: vá
e o que você está pedindo vai acontecer. Só que não. Jesus simplesmente fica em silêncio, né? Aqui fala Jesus, porém, não lhe respondeu palavras. Alguns dizem, Jesus, porém, ficou em silêncio. E aqui, a gente já poderia tirar uma aplicação para as nossas vidas, né? A aplicação é que Jesus não é obrigado a responder todos os nossos pedidos imediatamente. Ele não tem essa obrigação. Um filho, quando o pai fala, fulano, vem aqui, ele tem a obrigação de ir. Ele tem que temer o pai dele, ele tem que responder o pai dele. E se ele falar que pode ser que ele apanhe ainda. Sim, senhor. O que é que eu tenho que fazer? Um empregado, um colaborador dentro de empresa, se o chefe dele fala, vem aqui na minha sala e eu quero conversar com você, ele pode falar assim, não quero não. Ele vai, ele é subordinado àquilo. Ele tem que ir lá e ele vai conversar com o chefe dele. Só que Jesus não. Jesus não tem essa obrigação, Jesus não tem nenhum motivo porque de imediatamente na hora que você fala, Jesus, eu quero isso, Jesus, eu estou sofrendo isso, ele falar, tá bom, então vamos lá resolver. Não tem. Ele é o dono do tempo. Ele sabe o que é que ele faz, ele sabe a hora que ele faz. Isso parece óbvio, mas a gente trata Jesus às vezes assim. Jesus, eu estou passando por esse problema e está acabando tal coisa e está chegando o fim do mês. E pode ser que Jesus não responda imediatamente. E o que é que você tem que fazer? A gente vai tentar descobrir, seguindo o que a mulher cananeia fez. No verso 23 ainda, agora vai para os discípulos. Os discípulos vão responder. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Eu não sei se vocês já chegaram a essa conclusão dos discípulos, mas a cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu percebo que os discípulos eram menos crentes do que a gente imagina que eles eram. Por quê? Eles foram escolhidos, eles estavam sendo discipulados, eles viram sinais e maravilhas, só que várias e várias vezes eles demonstram uma certa insegurança, um certo alto e baixo. Um exemplo, quando Jesus está vindo até eles no mar da Galileia, e eles estão lá no barco, eles ficam perguntando se é um fantasma, se não é, e aí Jesus fala, sou eu, sou o Senhor. Pedro vai lá, pois se tu é o Senhor mesmo, então me faz andar até aí. Jesus precisava fazer Pedro andar até lá para saber que ele era Jesus? Não. Se eu ver a lunária, eu sei que é a lunária. Eu não preciso falar para a lunária fazer alguma coisa que identifica que ela é a lunária. É a lunária. Se o Jadelso fala que ele é mestrando em física, ele é mestrando em física. Eu não preciso passar um cálculo para ele fazer e aí ele vai mostrar que ele é mestrando em física. Os discípulos viram Jesus, mas mesmo assim Pedro chegou, não, mas se tu é Jesus mesmo, eu quero que eu vá até aí e aí eu vou saber se tu é Jesus. E ele ainda caiu na água, de tão fraco que era a fé dele. Outros momentos, depois que Jesus morre, Jesus fala que iria ressuscitar e iria encontrar eles em certo local. Eles vão ao local? Não, eles ficam dentro de casa, com medo. Depois que Jesus já subiu aos céus, Paulo vai, digamos que, brigar com Pedro, exortar Pedro, porque Pedro ainda não tinha entendido que o evangelho era para todos, até para os gentios. E Jesus tinha falado isso para eles. Outro exemplo, quando o próprio Jesus, ele fala, se eu não estiver enganado no livro de Marcos, sobre quem o iria trair. Ele fala, eu vou pegar um pão, eu vou molhar esse pão e eu vou dar à pessoa que vai me trair. Ele acaba de falar isso, ele pega o pão, ele molha o pão e ele dá para Judas. E os discípulos ficam se perguntando, será que é Judas? Será que não é Judas? Jesus, digamos que desenhou o que ele iria fazer, e mesmo assim os discípulos ainda não acreditaram. Então, a cada vez que eu leio a Bíblia, eu percebo que os discípulos, na verdade, eles são parecidos com a gente. Não é que a gente está no nível acima, né? Eles tinham esses altos e baixos. Vendo os sinais e maravilhas, eles ainda ficavam, será? Será que ele vai ressuscitar mesmo? Será que isso vai acontecer? Será que não? Então, essa atitude de mandar ela embora, ela está gritando aqui atrás de nós, está atrapalhando aqui as coisas, é super comum. Principalmente por ser uma mulher gentia. Naquela época, a gente sabe que os judeus olhavam para os gentios de uma forma menosprezada. Então, essa atitude dos discípulos, de certa forma, não assusta. Eles tinham esses altos e baixos aí. Agora, o que acontece? Até então, Jesus não falou nada com essa mulher. A única coisa que ele fez foi ficar em silêncio. Essa mulher precisa de ajuda.
a filha dela está endemoniada, possivelmente em casa, e ela foi até o encontro de Jesus. Agora o próprio Jesus vai falar com essa mulher. Vamos ter um diálogo agora de Jesus e da mulher. Lá no verso 24, diz assim: mas Jesus respondeu depois dos discípulos terem falado: manda ela embora, ela está gritando aqui atrás de nós. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se coloque agora no lugar dessa mulher. Você está de frente com Jesus, você precisa de ajuda, e ele fala: infelizmente eu não vim para você, eu vim para os perdidos da casa de Israel. Possivelmente você choraria e se acabaria ali naquele momento, e meu Deus, o próprio Senhor está me negando. Possivelmente isso aconteceria. Você faz isso talvez se Jesus não responde a sua oração. Imagina se você visse ele e ele falasse isso. É isso que Jesus fala para essa mulher. Repetindo: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? O povo judeu. Se a gente for lá em Gênesis, a gente vai ver que Deus escolheu Abraão e a sua descendência se tornar um povo, e esse povo ia ser o povo de Deus. No Antigo Testamento todo narra isso. A gente já viu isso várias vezes aqui na nossa igreja. Então o que ele fala é: eu não vim para os gentios. Nesse momento aqui, o meu papel é os judeus. Se a gente parasse bem aqui, seria isso que ele estaria falando. Só que aí a mulher responde. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Eu vou falar por mim. Por várias vezes, eu desisto na primeira tentativa de alguma coisa. Se eu vou começar a fazer alguma coisa e não deu certo, eu já desisto logo. Já não vou mais, não vai dar certo, já está bem claro aqui, é um não bem grande, não vou tentar mais não. Essa mulher, ouvindo o que Jesus falou, ela disse: não, eu não vou embora não, eu vou tentar de novo. E aí ela fala: Senhor, me ajude. Verso 26. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E aí aqui agora, as coisas parecem que pioram um pouco para essa mulher. Porque ela pede de novo ajuda, e aí ele usa uma analogia, que se não bem interpretada, parece até uma humilhação. Ele fala que não é correto pegar a comida dos filhos e jogar para os cachorrinhos. E eu peço que vocês prestem bastante atenção. Primeiro, Jesus não está chamando essa mulher de cachorra. Jesus não está dizendo que ela é uma cadela, que ela é uma cachorrinha, e o povo de Israel era o povo que merecia as coisas. O que Jesus está falando aqui é mostrando a ordem dos fatos das coisas que tinham que acontecer. Se você ler a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que tem uma ordem. Deus, ele chama um povo, e ele faz desse povo, no Antigo Testamento está bem claro, ele faz desse povo o seu povo. Ele está com esse povo, ele abençoa esse povo, ele é o Deus daquele povo ali, o povo judeu. Ele coloca líderes ali, ele livra esse povo dos inimigos, e o papel desse povo era espalhar a glória de Deus por toda a terra. Eles fizeram isso? Não, eles não fizeram isso. Mas o papel daquele povo era com que até hoje nós fôssemos impactados pela vida deles. O evangelho era para chegar na nossa vida através do povo judeu. Então tinha uma ordem cronológica. Anderson, Deus não se importava então com os europeus, com os americanos, com os asiáticos? Sim, tanto que ele escolheu um povo para que esse povo abençoasse todas as nações. É isso que Deus estava querendo mostrar para essa mulher. Outra coisa interessante, que eu fui dar uma pesquisada, e eu vi que tem alguns textos judeus, não os textos bíblicos, que os judeus chamavam os gentios de cachorros, de forma de menosprezar mesmo. Então eles olhavam para os gentios e chamavam os gentios de cachorros. Só que os cachorros daquela época não eram os cachorros igual de hoje, igual o Tampinha, igual a Azuri, a cachorra que eu crio. Eles não eram criados dentro de casa, ele não era banhado e não era dava comida, dava água, botava na rede, dormia junto. Não era desse jeito, era cão selvagem mesmo. Então, quando eles falavam, o gentio é um cachorro, eles de fato estavam querendo falar, isso é um bicho selvagem. Os judeus tinham essa prepotência neles, né? Eles achavam que eles eram esse povo maior do que todos. Isso foi um dos motivos que fizeram eles por muito tempo sofrer também. Só que aqui, o exemplo que Jesus dá não é esse exemplo do cachorro selvagem, é de fato do cachorro que come
na casa. Não era comum. Não era comum você entrar numa casa e ter um cachorrinho lá comendo as migalhas. Mas é esse exemplo que Jesus dá. Ele fala: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Então é isso que Jesus quer ensinar. Ele não quer falar, você é uma cadela. Não é isso que ele quer falar. Ele quer falar existe um povo, e através desse povo, toda a nação, toda a terra vai ser abençoada. Se eu parar de ir para esse povo e começar a ir para os gentios, eu não estou fazendo a ordem das coisas acontecerem. Eu vou dar um exemplo bem simples. Quando eu estava na faculdade, eu fazia parte do movimento cristão, e o nosso objetivo era fazer com que o evangelho fosse espalhado na faculdade. Um dia, eu fui para Maringá, lá no Paraná, no sul do Brasil, e lá o nosso objetivo era implementar esse movimento. Quem vocês acham que a gente foi atrás primeiro? Dos cristãos que estudavam naquela faculdade ou dos não cristãos que estudavam naquela faculdade? A gente foi atrás dos cristãos. Por quê? Porque a gente sabia que se a gente encontrasse os universitários cristãos, eles poderiam evangelizar os não cristãos, porque eu ia embora depois. Eu fui para lá, passei um mês e ia embora. Eles não, eles iam ficar. O plano de Deus se o povo judeu que eu escolhi entender o que eu estou falando e colocar em prática, toda a terra vai ser abençoada. De forma bem resumida, é isso que ele estava querendo falar aqui. E aí agora talvez essa mulher entendeu e não, eu não vou mais pedir, eu entendi, eu não sou judia, eu vou para casa, minha filha está endemoniada, e enfim. Mas não. Ela falou no verso 27, a mulher diz: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, é interessante a situação dessa mulher, porque mesmo ela ouvindo isso, ela compreende a sua situação, ela aceita a sua situação, aceita no sentido de fato, Jesus está certo, mas ela entende que Jesus pode mudar a situação dela. Essa mulher não fazia parte do plano de Deus, no plano de Deus que eu quero falar, do povo judeu. Ela ia ser alcançada, ela foi alcançada, mas ela deveria ter sido alcançada pelo povo judeu. Ela teve um encontro com Jesus e ela demonstra uma fé persistente. Essa resposta dela é muito inteligente, por quê? Quando ela fala, é verdade, ela concorda com Jesus e ela fala, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É como se ela falasse assim: Jesus, o que o senhor está falando é verdade, mas caem umas migalhas no chão, eu quero essas migalhas. É isso que ela está falando. Ela entende que o plano original, os judeus são alcançados primeiro e depois os gentios, onde nós somos os gentios também, e nós estamos hoje aqui, mas ela fala: Senhor, caem umas migalhas, deixa eu pegar essas migalhas, elas servem para mim. Dificilmente eu acredito que nós teríamos uma postura como essa, porque possivelmente, talvez um diploma falaria na nossa mente: não, eu sou formado. Talvez um salário alto falaria na sua mente de: não vou aceitar isso aqui, eu ganho 10 mil reais. Talvez uma casa própria. Essa mulher não. Essa mulher falou assim: eu sou miserável, eu não tenho nada, e Jesus está aqui, eu quero que Ele me dê o que Ele tiver para me dar. Essa persistência dela faz com que Jesus responda a ela e aceite o seu pedido. No verso 28, o texto diz assim: então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Algumas coisas importantes a gente pensar, antes de fato ir para os pontos de aplicação. A primeira não foi a fé dessa mulher que fez Jesus curar a filha dela. Se a gente acreditar que foi isso, a gente vai começar a pedir várias coisas. Não, eu tenho fé que eu vou chegar em casa e eu vou encontrar 200 reais na minha calça, que eu nunca tive 200 reais na minha calça, mas eu vou encontrar 200 reais na minha calça. Não, eu tenho fé que eu não estudei para a prova, mas o Senhor vai me ajudar, e na segunda-feira eu vou fazer uma prova e eu vou tirar uma nota boa. Se a gente acreditar que é a nossa fé que move o coração de Deus, aí a gente está perdido, porque a gente vai cair num liberalismo, a gente vai cair numa teologia que não faz sentido. Imagina, se toda vez que saísse uma lágrima do seu olho, de desespero e de choro, o Senhor se comovesse e desse o que você pede. Tem gente que sabe chorar, tem gente que sabe fingir que está de fato entristecido e preocupado. Não foi a fé dela. O ato de fé dela veio do próprio Deus. Você concorda que essa mulher era uma pecadora igual a nós?
Eu concordo. Eu também concordo que por essa mulher, ela buscaria qualquer outro tipo de solução. Se ela é pecadora, se ela está morta pelo pecado, em nenhum momento vai passar pela cabeça dela, sem o agir do Espírito Santo, que Jesus poderia curar a filha dela. Exemplo disso, eu tenho muitos familiares que não acreditam de fato em Deus, e eles vão buscar em terreiros de macumba, em espiritismo, a mesma coisa que essa mulher estava buscando aqui. Eu conheço alguns relatos de pessoas, eu ouvi isso essa semana não, mês passado eu acho, 2 semanas atrás, não sei, de um rapaz, um homem, que é viciado em bebida alcoólica. De 6 em 6 meses, ele vai no terreiro de macumba, paga, para não ficar bebendo. Ele paga para o rezador, o curandeiro, não sei, fazer alguma coisa para ele não sentir vontade de beber. E ele acredita que dá certo. Aí depois de 6 meses ele vai lá de novo, paga de novo, renova o contrato dele e fica mais 6 meses sem beber. Ou seja, por não ter Deus, por o próprio Deus não ter se revelado a ele, ele vai buscar a solução do problema dele em vários outros locais. Essa mulher não. Essa mulher, porque o próprio Senhor a trouxe, ela foi buscar onde de fato tinha esperança para o seu problema. Outra coisa interessante da gente pensar, para você não sair daqui com essa dúvida, é que Jesus, durante seu ministério, ele teve outros encontros com pessoas gentis, né? Que não eram do povo judeu. Nos textos do Antigo Testamento também tiveram outras pessoas que não faziam parte do povo judeu, mas que tiveram encontros com Deus. Exemplo, Melquisedeque é um rapaz que saiu do nada, e a Bíblia fala que ele era sacerdote de Deus. A Bíblia fala que ele era temente a Deus. Só que até então, se você for ler o texto lá em Gênesis, só Abraão e sua família era a família que era temente a Deus. E Melquisedeque aparece de algum além, enviado por Deus, e aí está lá ele, temente a Deus. No Novo Testamento, a gente vai ver alguns casos também. Um deles, além dessa mulher, é do caso... É do caso do... esqueci a palavra, do oficial. Chega um oficial, lá no começo do texto do livro de Mateus, e ele fala que a filha dele estava doente. E Jesus fala que nunca viu uma fé igual àquela em toda Israel. Ele não era judeu, mas Jesus teve um encontro com ele e ele abençoou aquele homem. Os gentios, um exemplo maior do que esse, somos nós. Pelo que eu sei, conhecendo os irmãos, não tem nenhum judeu aqui, não tem nenhum descendente de judeu, mas nós recebemos a salvação, porque Cristo morreu também pelos gentios, que somos nós e estamos hoje aqui. O ministério de Jesus, ele tinha um alvo, as ovelhas perdidas de Israel. Mas a morte e ressurreição de Jesus, ela não tem limite. Ela ultrapassa o território de Israel, ela ultrapassa o povo judeu, e ela chega até a Piripiri. Anderson, e o que isso implica na minha vida? Se você ainda não entendeu isso, você pode hoje tomar essa decisão de entregar a vida a esse Jesus que morreu por você há mais de 2000 anos atrás. Anderson, mas eu já sou crente. Avalie então se isso faz sentido para a sua vida. Se você diz que já tomou essa decisão, avalie isso na sua vida, se de fato isso faz alguma diferença ou não. Veja como você era antes de Cristo e como você é hoje. Se mudou muita coisa ou se não. Eu parei de beber, parei de ir em festa, mas tem umas coisinhas ainda assim que eu não me desapeguei. Irmãos, essa mulher, ela teve fé. A fé que ela teve veio do próprio Deus. Essa fé fez com que no final dessa conversa ela entendesse que se humilhar era a única forma de chegar até Deus. Toda vez que você achar que alguma coisa que você tem por mérito seu faz com que você chegue um pouco próximo de Deus, você está indo num caminho totalmente inverso. Exemplo, não, porque se eu fizer uma cesta básica no final do mês e eu der para uma família carente, Deus vai se agradar de mim e a nossa relação vai se estreitar. Não, mas se eu for na quarta-feira no culto de oração, né, conversa com Deus, não, então Deus vai gostar e eu vou estar uma relação mais estreita com Deus. Não tem nada, absolutamente nada que você faça, que faça você se achegar
mais próximo de Deus. Mas tem uma coisa, que se você acreditar, aí sim Deus se achega até você. Crer no sacrifício de Jesus. Essa mulher possivelmente ouviu falar em algum momento na vida dela que Jesus era o Messias. Quando ela chega até Jesus, ela fala: Jesus, filho de Davi. É como se ela estivesse falando: Jesus, eu creio em ti. Jesus, eu ouvi falar que você é o filho de Davi, eu creio nisso. Liberta a minha família, liberta a minha filha. É a única esperança que eu tenho é você. Irmãos, chegando no final da nossa mensagem, eu queria que a gente saísse daqui com algumas aplicações. Primeiro eu queria que você lesse de novo esse texto, pois ele é um texto muito interessante. A cada versículo dele você consegue tirar muita coisa. Mas tem 3 coisas que eu queria tirar quando a gente saísse daqui hoje pensando nisso. A primeira é: nós devemos entender que a resposta de Deus para as nossas orações nem sempre serão um sim imediato. Nós devemos entender que a resposta de Deus para as nossas orações nem sempre serão um sim imediato. Deus pode dizer um não, Deus pode ficar em silêncio e Ele vai continuar sendo Deus. Deus pode dizer um sim imediato? Pode. Mas Ele pode também dizer um não. Um exemplo disso, Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, a gente não consegue saber que espinho é esse, mas ele tinha um problema. Ele tinha alguma doença, talvez física, não sei, mas ele tinha um problema. E por 3 vezes ele chega para Deus e fala: Senhor, tira isso de mim. Ele falou: não, não, não. A minha graça te basta. E Paulo nunca foi tirado esse espinho na carne dele. E ele entendeu que Deus não queria tirar aquele espinho na carne dele. Talvez uma luta que você passe o resto da sua vida com essa luta. Se Deus deixou lá, é porque você é capaz de suportar. Se Deus deixou lá, é porque você consegue lidar com aquela luta. Mas se Deus deixou lá, também não significa que você deve: não, pois então, já que não vou ganhar, eu vou descansar, e não, está tudo bem. Eu vou entender que esse meu filho nunca vai se converter, a minha esposa nunca vai se converter, o meu pai, minha mãe. Não é dessa forma. Você tem que entender que Deus é poderoso para transformar a vida do seu marido, a vida da sua esposa, do seu filho, a sua vida. Assim como Ele transformou a vida dessa mulher no momento em que ela recebeu o que ela precisava, a libertação da sua família. Então, o fato de uma luta que você está passando não ter se encerrado ainda, é uma resposta de Deus de ainda não é o momento dela se encerrar. E se ela não se acabar, Deus ainda vai continuar sendo Deus. O que você precisa é da graça dele. Segundo, nós devemos entender que a resposta de Deus para as nossas orações... Segundo, somos parte do povo gentil. Devemos agradecer a Deus pela sua salvação ter nos alcançado. Primeiro é que a resposta de Deus nem sempre será um sim. Segundo, é que nós somos parte desse povo gentil. Nós somos como essa mulher. Nós não devemos só: não, eu não quero então. Se eu não for o primeiro, eu não quero. Se eu não for o escolhido de Deus, eu não quero. Não, nós temos que agradecer. Um dia Deus escolheu Abraão, há muito tempo distante da gente, tanto de data como de território, e o Evangelho chegou até nós. O que é que eu preciso fazer? Agradecer, todos os dias da minha vida. Irmãos, não caiam na mesmice de achar que está tudo bem, vir no domingo é o suficiente, está tudo bem, ir num pequeno grupo na semana é o suficiente, ou então dar o dízimo no final do mês, no começo do mês. Isso não é ser cristão. Ser cristão é entender que por si só você estaria morto no pecado. Eu estaria morto no pecado, pastor Rafael estaria morto no pecado. Cada um aqui teria um testemunho de tristeza de quem você seria sem Deus. Então não ache que você está retribuindo o que Deus fez por você vindo até aqui, não. Quando você vem até aqui, você está se humilhando e falando: eu não tenho forças de vencer mais uma semana. Eu preciso ir até a igreja, eu preciso me alimentar, e eu vou fazer isso todos os dias da minha vida. Na segunda-feira não tem culto, mas eu vou estar na minha casa com a minha família, louvando, orando e pedindo força novamente. Foi o que essa mulher fez. Senhor, eu não consigo. Não tem outra pessoa que eu vá que vai conseguir resolver a minha solução, o meu problema. O Senhor tem essa solução. Ela se humilhou diante de Deus, diante de Jesus, perdão. Então ela teve o que ela precisava. Irmãos, dentre tudo que a gente ouviu hoje aqui à noite, eu queria que de fato a gente terminasse fazendo uma oração de humilhação. Dificilmente nós vamos nos humilhar querendo alguma coisa por alguém. Exemplo, vamos supor que a Tainá fala assim: Anderson,
Eu vou te dar um presente. Hoje eu não vou me humilhar, antigamente eu me humilharia. Mas eu vou chegar para a Tainá e falar assim, vai me dar mesmo? Ela falou, vou. Se ela me der, ok. Se ela não me der, eu não vou ficar perturbando ela não. Ela disse que ia me dar um presente. Só que Deus não. Deus, a gente precisa se humilhar. Você não consegue sua salvação, você não consegue salvar sua família, você não consegue transformar nada em você se não for por Deus. Então a gente precisa sim se humilhar. A gente precisa sim chegar e falar, Senhor, eu não consigo. Talvez um vício que você tem, talvez uma luta que você passa, de um pecado que você tem, que tem 10, 15 anos que você luta contra aquilo. Você tem que chegar e falar, Senhor, eu não consigo. Por muito tempo a gente vive nessa... Não, mas eu acho que se eu usar esse método... Não, mas se eu fizer tantas orações, eu acho que eu consigo. Não consegue. Nós não temos força. Nós somos como essa mulher aqui. Distantes de Deus, não fazemos parte daquele plano ali do povo judeu. Nós precisamos se humilhar. Todos os dias da nossa vida. Esse é o estado do cristão, de humilhação. Mas ao mesmo tempo que nós humilhamos, nós recebemos uma graça imerecida de Deus. Então é diferente de você se humilhar para uma pessoa humana, igual você, pecadora. Se você se humilhar, essa pessoa vai se gabar em cima de você. Deus não. Ele entrega o seu filho e faz dessa humilhação a sua própria glória. Vamos orar. Eu vou disponibilizar o texto para você ler depois em casa também e meditar também na sua devoção durante a semana. O que eu escrevi tudo aqui eu vou disponibilizar lá no grupo. Nós vamos orar agradecendo a Deus, porque Ele nos alcançou. E também nos lembrarmos que a gente precisa sim se humilhar. Eu não tenho força, eu não consigo. É só o próprio Senhor que consegue fazer uma transformação em minha vida, amém? Deus, eu quero te agradecer por mais um culto em que nós estamos aqui reunidos, podendo ouvir a Tua Palavra. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos faça a gente se lembrar, Pai, que amanhã não tenha nada que a gente faça que possa nos aproximar de Ti. Não tem nenhuma quantia que a gente possa entregar aqui como oferta que faça o Senhor responder às nossas orações. Que a gente venha entender o nosso estado, Pai, de miséria, Senhor. Que venhamos entender que sem Ti nós não somos nada e que precisamos de Ti, Pai, para receber a salvação. Que precisamos de Ti para proclamar, Deus, a salvação. Que o Senhor possa nos usar na vida de amigos, de familiares, Pai, de parentes que ainda não conhecem a Ti, que estão no estado igual dessa mulher, Senhor. Longe dos Teus planos, longe, Pai, da Tua presença, mas que eles possam entender, Deus, o seu estado pecaminoso e Te buscarem, Pai. Que o Senhor possa tocar o coração deles e os atraí-los até a Ti, Senhor. Eu quero Te agradecer porque um dia o Senhor entregou o Seu Filho e hoje a gente pode estar aqui reunidos, Pai, professando a mesma fé, acreditando que o Senhor nos resgatou, Pai, da morte e nos trouxe, Deus, para a vida e vida eterna, Senhor. Nos leva em segurança para a nossa casa, nos dá uma semana abençoada, que os problemas que vierem, Pai, a gente possa encará-los entendendo que o Senhor vai nos dar força suficiente para vencê-los, que as bênçãos que vier a gente possa entender que veio do Senhor e não da nossa força, Pai. Que a Tua graça venha ser suficiente em nossa vida durante essa semana, Pai. E que a gente não venha terminar o culto aqui, Senhor, mas que nas nossas casas a gente possa continuar, Deus, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, lendo a Tua palavra, meditando nela e entregando, Pai, tudo que nós temos em Tuas mãos. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos encerrados. Lembrando, quarta-feira, nós temos um culto de oração, teremos um momento de gratidão ao Senhor, em inglês. Como é que é, Joab? Thanksgiving. Teremos esse momento. Dê o seu nome até terça-feira pela manhã para Tainá, para a gente se organizar e você também poder participar do momento ali de comunhão da comida. Sexta, sábado, domingo temos a conferência. Quinta-feira o PG. Mande uma mensagem para a Tati, para o Rafa, né? Parabenizando, perguntando se vocês precisam de alguma coisa. Chama a Tainá para jantar. Faça essa benfeitoria aí pelos nossos irmãos.